Então, eu fiquei responsável pela apresentação das discussões do nosso grupo, né? A minha internet aqui, ela não tá tão boa assim, porque tá ventando bastante aqui onde eu moro. E aí, caso corte uma parte da minha fala, alguma coisa nesse sentido, vocês podem pedir para eu retornar aí, porque nesse caso aqui eu só vejo a minha tela, né? O nosso grupo do mapeamento, ele é um grupo bastante pequeno, né? Então era composto por mim, pelo Rubens e pela Regiane, né? A Regiane, ela não acabou não entrando hoje. O Rubens, ele estava aí até a hora que eu vi na relação de pessoas online, né? Mas ele está com alguns compromissos ali com a família dele. E aí eu fiquei de conduzir a apresentação de hoje, tá? Então, eu achei interessante esse início que o Clayton fez, né? Comentando um apanhado geral sobre o que foi lido. E aí eu separei algumas palavras-chave aqui em relação ao que a gente, dos textos que nós percorremos, né? Não especificamente sobre os autores ou as autoras, mas alguns conceitos que seriam importantes, né? Então nós passamos, logicamente, por textos sobre o mapeamento, né? Textos que se relacionavam com a geofilosofia, com cartografia, a questão do território e do ritornelo, a esquizoanálise e textos relacionados à genealogia, né? Então foram esses conceitos aí que movimentaram, né, os textos e movimentaram o nosso pensamento em direção ao que nós finalizamos, né, em direção ao que nós conseguimos extrair aí das nossas conversas, tá? Então, como introdução em relação ao que nós discutimos, né, ao que nós conversamos nos nossos encontros, né, nós começamos pelo texto do mapeamento, né, de Nery Nunes, o último texto que foi publicado em 2022, né. Naquele texto, o mapeamento faz, os autores, né, constroem uma relação mais intrínseca, né, do mapeamento com a cartografia, né, ao passo que em determinados momentos do texto é proposta uma ressignificação desse conceito de cartografia, né, para atuar ali juntamente com o mapeamento no currículo cultural, né. Então nós imaginamos ali uma espécie de mapeamento, cartografia do currículo cultural. Então, esse ponto em específico, né, como nós temos uma leitura mais... nós estamos, né, nesses tempos aí, nos aprofundando um pouquinho mais na leitura de Deleuze e Guattari, quando nós vimos esse GT do mapeamento, né, e vendo esse texto também relacionado com as questões da cartografia, nós nos interessamos, e aí foi esse um dos pontos principais ali que nós achamos interessante, que nós achamos que poderíamos investir por esse caminho, né? Então, o que o texto estava querendo dizer com essa ressignificação da cartografia, o que seria essa cartografia ressignificada na perspectiva do mapeamento do currículo cultural, né? O que seria esse mapeamento, cartografia do currículo cultural. Então, esse foi o nosso primeiro texto e foi o pontapé inicial aí para as nossas discussões, né? Então, nós, com a leitura do texto, né, a partir das nossas conversas, nós identificamos ali uma espécie de duas funções que o mapeamento teria e que estavam lá naquele texto de Nery Nunes, né, que nós poderíamos focar um pouquinho mais. Então, uma função que nós achamos interessante, né, de chamar de função genealógica e uma função cartográfica, né. Então, essa função genealógica teria ali uma função de mapear as representações das práticas corporais, né. E uma função cartográfica no sentido de mapear a circulação do desejo, né, ou então a disposição das linhas de investimento em relação às práticas corporais. Ou seja,
o tipo de movimentação, o tipo de investimento que é feito em relação... Oi, alguém levantou a mão, hein? Eu não consigo ver. Só um comentário, João. Ô, João. Oi. Esse barulhinho foi porque o Diego está elogiando o texto, mas eu aproveito para elogiar o seu slide e a sua abordagem. Ah, obrigado. Então, bom, dessa função genealógica, né, no sentido de mapear as representações das práticas corporais, e a função cartográfica, né, de mapear ali a circulação do desejo, né. Não sei se, acho que eu estou, talvez, falando muito aqui, vou ocupar muito espaço de tempo. Então, a nossa ideia, um outro problema, né, uma outra questão que surgia, é se seria possível pensar o mapeamento a partir desse duplo movimento, né, de um movimento que, apesar de parecido, apesar de complementar, apesar de paralelo, né, não seria a mesma coisa. E esse primeiro texto de Nery Nunes propunha, então, uma espécie de desembaçar, né, dessa questão. E aí nós propusemos que sim, então, a nossa conversa, as nossas leituras foram caminhando nesse sentido, de entender o mapeamento a partir deste duplo movimento, baseado nesse primeiro texto de Nery Nunes, né? Então, nós nos concentramos sobre o que seria essa ressignificação da cartografia, né, pensada no mapeamento a partir deste duplo movimento, né? Então, a ressignificação, como propomos, está em observar o mapeamento como um duplo movimento contínuo e concomitante, né? Então, esse movimento que nós chamamos, né, de movimento genealógico, que está já mais consolidado, focado nas relações de poder, né? Então, ou seja, como as representações das práticas corporais as constituem de determinada forma, né? Como nós podemos problematizar isso e chegar em determinadas tramas discursivas que produzem ali as práticas corporais, né? De determinada maneira. E o que nós chamamos de movimento extensivo ou diagramático, né? E aí nós não tivemos um nome específico para isso, né? Mas nós tínhamos discutimos sobre um ponto diferente onde nós queríamos nos concentrar, e aí nós decidimos por chamar dessa maneira, né? Mas também pode ser chamado de outra forma. Então, esse movimento extensivo e diagramático que nós chegamos nas nossas conversas, né, a dizer que é a própria movimentação do mapeamento, inventando novos problemas, testando o que funciona ou não. Isso quer dizer que o mapeamento acompanha toda uma tematização, como afirma o Nery Nunes, né, que era um ponto central ali que nós entendemos naquele texto, né, e dizer que o mapeamento ele não está restrito, né, ao início ou a algum ponto específico, mas que o mapeamento ele é fundamental a toda uma tematização, né, e aí esse movimento de problematização, né, seria então o movimento genealógico, né, ele não pode ser separado desse movimento extensivo, justamente por isso, ou diagramático, justamente por essa própria movimentação do mapeamento, que se estende, né, que se abre em mapas e que se investe em novas problematizações. Esse movimento, né, de sair de um ponto problematizável e chegar num outro, é o que nós estamos chamando de movimento extensivo e que dá ao mapeamento essa característica de continuidade, né? Essa característica de que não acontece apenas no início ou em algum outro momento, né? Mas que acompanha toda a tematização de forma muito ativa, né? E aí, para finalizar, né, pensando na questão das contribuições em relação ao projeto, né, nós discutimos bastante sobre isso,
a gente não sabia exatamente sobre o que focar, né? E como o nosso grupo poderia contribuir em relação aos objetivos do projeto, mas nós entendemos que a nossa, por enquanto, né, a nossa maior contribuição seria a fundamentação dessa perspectiva do mapeamento como um movimento duplo nesse território incerto do ensino médio em reforma ou ensino médio reformado, né? Então, como a questão desse movimento extensivo, né, o movimento diagramático do mapeamento, ele se torna ainda mais importante nesse território incerto, né, nesse território onde esses entrecruzamentos estão se encontrando ainda de forma muito recente, né, o que força os professores e as professoras a terem uma atenção muito especial a esse movimento do mapeamento, tanto quanto o que nós chamamos de movimento genealógico da problematização das representações das práticas corporais. Tá?